Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Dando sequência à apresentação do nosso livro Entre a Fé e a Política, eu quero pedir desculpas aos nossos internautas, a quem estava assistindo o vídeo anterior, que devido a uma interrupção no meu vídeo, devido a eu estar gravando o vídeo no meu escritório, e chegou uma cliente e eu tive que interromper o vídeo para atendê-la. Mas já atendi, já chegou outro cliente, já atendi. E para não quebrar a inspiração da apresentação do livro, eu quero dar sequência e concluir a apresentação dessa obra. Eu estava indo apresentar o sumário. Esse livro ele apresenta-se em 5 capítulos, aliás. E o primeiro capítulo ele faz uma abordagem sobre religião e Estado, precedentes históricos da influência do poder religioso sobre a esfera pública. Aí ele vem dizendo sobre como que era a religião na antiguidade, a religião no Império, a religião de Estado, a religião da sociedade civil e a religião íntima. Então o primeiro capítulo ele aborda isso. O capítulo 2 ele vem falando sobre o Brasil evangélico, a presença da religião evangélica nas eleições de 2010 a 2014. Então ele vem falando sobre os evangélicos, qual o significado evangélico, a abrangência do termo, o crescimento da religião evangélica no Brasil e o fenômeno da pentecostalização, a presença das religiões evangélicas na esfera pública, as eleições presidenciais de 2010, as eleições de 2014. Então esse segundo capítulo ele vem falando sobre a presença da religião evangélica. E no capítulo 3 ele vem falando sobre religião e política, a legitimidade da participação evangélica no processo político eleitoral. Se não me engano, esse livro é fruto da sua dissertação de mestrado, lá nas faculdades ESP. Então ele vem falando sobre a não neutralidade axiológica da teoria liberal e a legitimidade da participação evangélica no processo eleitoral brasileiro. No capítulo 4, ele fala sobre o abuso do poder religioso em matéria eleitoral, limites jurídicos da influência da religião sobre o processo eleitoral. E aqui ele fala o seguinte: a emergência da discussão do abuso do poder religioso na esfera política. Ele fala sobre a lisura das eleições, fala sobre o abuso do poder econômico, o abuso do poder político e o abuso do poder nos meios de comunicação. E no capítulo 5 ele fala sobre a participação virtuosa da religião na política, uma ética teísta para o ambiente público. Então, como eu já disse, o Dr. Valmir Nascimento, ele é assembleiano, e nós vemos que existe uma grande participação de pentecostais na esfera pública. Nós vimos aí uma grande quantidade de políticos pentecostais participando do processo político eleitoral brasileiro. Então ele defende a participação do cristão na política, é claro. Aí ele vem falando, é claro, que seja uma política feita com ética, com a necessidade de se fazer a coisa certa. E ele defende uma ética teísta, uma ética que crê em Deus, né? E defende também os princípios básicos da ética cristã para o mundo político. E ele fala dos limites da influência da religião evangélica no processo eleitoral à luz da ética cristã. E aí ele vem falando sobre os limites institucionais, o limite ideológico, o limite doutrinário e o limite legal. E por fim, a página 159 é um livro considerável, um livro de 173 páginas. Ele faz as considerações finais na página 159, apresenta uma vasta referência bibliográfica, né? E logo no final tem a biografia do autor, né? Que eu já apresentei para vocês. Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí a audiência de todos. Esse é o livro que eu quis apresentar, que eu apresentei para vocês, uma dica de leitura. Faça um bom proveito. Quem puder adquirir, adquira esse livro na CPAD. O título é Entre a Fé e a Política. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês.